Naquele momento ele se levanta, ele ouve uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tendo em vista que ele não perseguiu ou não esteve no tempo de Cristo, mas no tempo dos apóstolos. Mas os apóstolos eram representantes de Cristo. E o início da igreja, e todo aquele que persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. De antemão já quero liberar uma palavra para a sua vida nessa tarde. Às vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas que se levantam contra a nossa vida, contra o nosso ministério, mas Deus está dizendo para você neste lugar: ei, não se desespere. Quem te justifica é o grandão da Galileia. Ele está presente sobre a sua vida e não te abandonou. Glória a Deus. A Bíblia diz que naquele momento ele entra cego para dentro da cidade de Damasco. Ele narrando o texto no livro de Gálatas capítulo 1, nesse mesmo livro, a partir do verso 11, ele fala que o seu evangelho ele não recebeu de homens. Isso é muito poderoso, pastor Diogo. O seu evangelho ele não recebeu de homens, mas sim pelo próprio Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando ele escreve aos Coríntios, instruindo a respeito da ceia, no capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graça, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, pegou também o cálice, depois de ceiar, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. E ele instrui a respeito. Aos que estudam sabem que os escritos do apóstolo Paulo vieram antes dos escritos dos evangelistas, porque se fosse depois seria fácil para ele citar o acontecimento, tendo observado os evangelhos e escrevendo depois, e tendo escrito depois. Mas ele escreve antes, nos fazendo entender que o próprio Jesus revela para ele a respeito de todos os acontecimentos. Glória a Deus. A segunda carta à igreja de Corinto, ele defende o seu apostolado porque muitos se levantaram, pastor, dizendo que ele não tinha sido chamado pelo Senhor porque não andou com Cristo na terra. E ele defende isso porque ele tinha certeza no Cristo que te chamou. Glória a Deus. Eu vou falar isso aqui de novo. Ele não se desespera, porque ele tinha certeza no Deus que havia o chamado. É tremendo, porque e quando ele narra a respeito do seu chamado, ele diz: olha, entrei para Damasco, mas depois eu fui para o deserto. Isso é poderoso, porque Deus ele levanta o apóstolo Paulo, mas antes dele cumprir o ministério, o Senhor permite ele passar pelo deserto. Pergunta por quê? Porque o momento de deserto é o tempo de preparação de Deus para a sua vida. Aleluia. O momento de deserto é o tempo que Deus ele te prepara para cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Há alguém desesperado porque tem passado um tempo difícil. Há alguém desesperado porque tem passado um tempo de vale. Há alguém desesperado porque tem passado um tempo de deserto. E Deus te trouxe nessa tarde para você entender: esse tempo de deserto é um tempo de preparação para quê, pastor? Para a glória de Deus acontecer sobre a sua vida, para o chamado de Deus acontecer sobre a sua vida nessa terra. Quantos acreditam nisso? Deus está dizendo para alguém: não desista, não desanime por causa do deserto que você tem enfrentado. Há um Deus que te chamou e Ele vai te sustentar de pé. Glória a Deus! Ele fala o time do deserto e ele especifica qual deserto. O deserto da Arábia. Tive eu 3 anos no deserto da Arábia. Ele volta para Damasco e depois ele vai para Jerusalém para pregar a respeito do Cristo. No início muitos não queriam aceitar, porque era ele o perseguidor da igreja. E agora ele estava pregando nas sinagogas, nas igrejas. O mesmo
passa por um tempo de transformação. E ele começa a pregar a respeito de um Cristo que veio, se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. E muitos davam glória, o texto diz, muitos davam glórias a Deus pelo agir de Deus e a transformação sobre a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, é maravilhoso quando nós observamos o texto e ele falando a respeito da sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você perguntar para qualquer crente, agora o negócio começa a estreitar. Se você perguntar para qualquer crente, quem vive nele, ele vai declarar com a sua boca que é Cristo. Mas não adianta nada eu declarar com os meus lábios que quem vive na minha vida é Cristo, quando na verdade eu sou dono do meu próprio nariz. É Deus. E eu quero liberar para a sua vida neste lugar. Enquanto você andar conforme os seus próprios preceitos, o que Deus tem para a sua vida não vai acontecer. Nós vivemos em um tempo que muitas pessoas questionam porque não estão vivendo grandes promessas da parte de Deus. E Deus está dizendo neste lugar, porque você tem tomado as suas próprias decisões. Ei, começa a se colocar num lugar de dependência de Deus, porque o Deus que te fez a promessa, Ele vai cumprir sobre a sua vida. O Deus que te chamou, Ele vai te fortalecer e Ele vai cumprir a chamada dEle sobre a sua vida nessa terra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero te dizer neste lugar que a partir do momento que você começar a colocar Deus como prioridade na sua vida, você vai viver coisas que a sua família nunca viveu. Você vai viver promessas que a sua parentela nunca viveu. Eu quero declarar algo para a sua vida neste lugar. Não sei como está a sua fé para receber isso, mas talvez a sua família não viveu o que você vai viver, porque eles não se posicionaram da forma que você tem se posicionado. E Deus está dizendo neste lugar: permaneça no lugar que eu te coloquei, que eu vou cumprir grandes promessas sobre a sua vida nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Quantos acreditam até aqui? Aleluia. Para nós vermos promessas e chamadas de Deus, há necessidade de nós permitirmos Deus Ele trabalhar na nossa vida. Nós permitimos Deus Ele ser o centro da nossa vida. Eu estou pegando aqui para adolescentes, para jovens, para adultos. E entenda que o lugar que Deus Ele nos colocou, Deus Ele nos implantou para que uma obra seja feita através das nossas vidas. Mas essa obra não tem sido feita porque Deus Ele me inseriu em lugares para que eu possa influenciar pessoas. Mas o problema é que tem acontecido o contrário. Em vez de eu ser uma influência, de eu influenciar pessoas, eu tenho sido influenciado por pessoas. Em vez de eu trazer pessoas para Cristo, eu tenho sido influenciado a viver as práticas da forma. Meu Deus, aleluia! Começa a se posicionar e estar no centro da vontade de Deus. Ter Deus como prioridade. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar, que não tem que projetar sua vida. Tem sim. Sonhe, projete, estude, se prepare para ser alguém na vida, mas tenha Deus como prioridade sobre a sua vida. Buscar, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus Ele nos chama, e Deus Ele nos vocaciona para viver o chamado. Depois que Deus Ele nos chama, depois do tempo Ele revela como será esse chamado. Pergunta por quê? Uma pessoa pergunta por quê? Porque se Deus Ele te revelar como será antes, você não vai querer viver o que Deus Ele tem. Porque primeiro Jesus Ele aparece na praia, acontece a pesca maravilhosa, através daquele milagre, Jesus Ele mostra para os discípulos, Ele revela para os discípulos o chamado que Ele tinha. Olha, de hoje para trás vocês pescavam peixes, mas a partir de hoje eu quero que vocês se tornem pescadores de homens. Aleluia! Eles começam a andar com Cristo, a aprender com Cristo.
Porque eu entendo que antes de eu viver o chamado, há necessidade de eu sentar para aprender e ser instruído. O problema da nossa geração é que muitos querem se levantar, pastor, para falar, para profetizar, mas não querem sentar para ser instruído. Por isso muitos não têm estabilidade em Cristo e na palavra. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração de pessoas que entendem o que é ministério. Ministério é sentar para aprender, ministério é sentar para ouvir. E quando nós nos posicionamos dessa forma, Deus nos levanta e cumpre algo grande sobre a nossa vida nessa terra. Deus continua dizendo para alguém nesse lugar: eu vou te levantar, eu vou cumprir algo grande sobre a sua vida nessa terra. Deus que estão aí ainda. Eles chamam e eles começam a caminhar com Cristo. Aí no capítulo 16, a partir do verso 24, ele revela como que era, o que eles teriam que passar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Isso é tremendo. Gente, eu chamei vocês, mas em vez de ser chamado é opcional. Eu vou falar algo diferente aqui. O problema é que muita gente aprendeu e ouviu que quando você aceita viver o chamado, não tem como você correr. Tem sim, porque não tem como você viver o ministério para Deus obrigado. Deus, ele não te obriga a nada. As coisas têm que fluir. Com Deus é dessa forma. Ele te dá a opção de querer viver ou não. Mas para quem escolheu viver, tem que entender que não acontece da forma que nós queremos. Se nós aceitamos o chamado, tem que acontecer do jeito de viver. Cadê os que estão vivos ainda? Ah, Jesus. Eu chamei vocês, mas se quiser vir, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Negar a si mesmo é renunciar às suas próprias vontades. O problema é que não está tendo renúncia. É para ter mais pessoas. Não apenas os acasos, mais membros, mais visitantes. Mas no sabadão, com o corpo cansado, trabalhei a semana toda. À tarde ainda. Depois do almoço, aquele momento do cochilo, pastor. Depois do almoço, aquele momento que eu tiro para cochilar. Não vou lá não, amanhã à noite vai ter culto, eu vou à noite. Estou precisando de nada no momento não. Estou bem aqui, dessa forma. Porque muitos não entenderam ainda o que é um culto para Deus. Vamos ensinar que você vem e adora e recebe. Na verdade, o culto nunca foi sobre receber, mas se oferecer a Deus. Aleluia! Sobre renúncia. Mesmo destruído, com o coração despedaçado, eu entendo que eu tenho que vir. Negue-se a si mesmo. É renúncia. Tome sobre si a sua cruz. Fala de dificuldade. Pois qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Qualquer que quiser ganhar, que quiser viver da forma que quer, que bem entende, não vai ter nada no reino. Mas ele completa o texto dizendo: mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Vai ter no reino. O pastor já entendeu? Enquanto você renuncia aqui, Deus ele tem algo preparado para você no reino. Eu vou falar de novo para ver se alguém pega. Enquanto você renuncia aqui, Deus ele tem algo poderoso para te entregar no reino. Enquanto você vive a vontade de Deus aqui, Ele tem autoridade de governo para você no reino. Enquanto você se entrega para Deus aqui, enquanto você vive para Deus aqui, Ele tem algo grande e poderoso estabelecido para a sua vida no reino do céu. Aí o texto finaliza. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A morte, nesse tempo, para nós,
é a morte da alma, onde eu entendo que eu não faço o que eu quero, mas o que Deus ele quer. É por isso que o apóstolo, ele declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele faz uma escolha de não viver segundo os seus próprios pensamentos. Na terceira viagem missionária, houve lugares que o apóstolo Paulo queria ir, mas o Espírito Santo não permitia. Ele, sendo conduzido pelo Espírito, vai segundo os lugares que Deus direcionava. Eu quero que você entenda nessa tarde que o que Deus tem na sua vida é algo grande. Quantos acreditam nisso? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para a sua vida é algo poderoso, é algo extraordinário. Mas para você viver esse tempo de Deus para a sua vida, há necessidade de renunciar, há necessidade de você querer escolher viver a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia fala sobre o reino. O reino de Cristo vai ser um tempo de 1000 anos aqui na terra. Cristo vai descer, a nova Jerusalém vai descer, e vai ser o governo das nações. Cristo. Só que não apenas o Cristo, porque ele declara em Apocalipse, capítulo 3, verso 21: ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Quando eu li o versículo, eu me perguntei como que Cristo venceu, como Jesus ele venceu. Simples, quando ele entendeu que não era a vontade do homem que tinha que ser feita, mas a vontade de Deus. Pois esteve no Getsemane, sabendo o sofrimento que iria enfrentar, os povos a sangue, e ele ora a Deus dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele finaliza a oração dizendo: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Vencer é entender que a vontade de Deus tem que ser feita e não a nossa. Na oração, Jesus ensina isso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita também no céu. Se nós não entendermos o que é vontade de Deus, nós nunca participaremos de um reino. Para governarmos junto com Cristo, há necessidade de nós entendermos o que é ser um vencedor. O vencedor não anda segundo suas próprias vontades, mas segundo a vontade de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Sabe qual é o problema? Nós falamos da vontade que eu quero. Eu tomo as decisões que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço da forma que eu bem entender. A mentalidade tem que mudar. Não, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer. Eu não vou onde eu quero, eu vou onde o Senhor me direciona. Eu não tomo as decisões que eu quero, eu tomo decisões direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Você vai participar desse. O reino de Deus é separado em 2 tempos. Pergunta quais? Uma pessoa, pergunta quais? Reino presente e reino futuro. Falamos do reino futuro, que é o período milenar, mas só participará do reino futuro quem for participante do reino presente. E o reino presente, como o reino de Deus é a vontade de Deus, reino presente é a vontade de Deus sendo feita na minha vida no tempo presente. É o governo de Cristo estar sobre nós no tempo presente. É o governo de Cristo estar sobre a minha cabeça, sobre a minha mente no tempo presente. Glórias te damos, Jesus. Se nós alinharmos o nosso pensamento dessa forma, nós vamos viver o que nós nunca imaginamos viver. O problema é que nós falamos de viver coisa grande, nós já ligamos o nosso pensamento aqui à conquista de coisas. A realidade dos jogos que nós estamos vivendo, você vai ver um Instagram, você vai ver uma história. Quando você vai pular de uma história para o outro, sempre tem um anúncio. E os anúncios que hoje tem é os jovens com um monte de dinheiro,
mostrando o que não tem, porque esse é o momento, é o cenário que a nossa juventude vive, achando que para ser alguém tem que ter. Mas a mentalidade do mundo é natural ser dessa forma. O problema são os nossos jovens, os nossos adolescentes, os cristãos da igreja, que tem um pensamento influenciado, elevado por isso, achando que para ser alguém tem que ter algo aqui. E a ambição de conquistas aqui tira o foco de muitas pessoas do reino de Deus. Quando Jesus fala sobre servir dois senhores, ele não fala Deus e o diabo, ele fala Deus e as riquezas. Pastor, é errado ser rico? Não. Mas eu não posso ter o dinheiro, a riqueza como o meu Senhor. Eu tenho que ter Jesus como Senhor e dominador da minha vida. Glória a Deus. Fazer dessa forma, tendo Cristo como centro da minha vida, nós vamos ver grandes coisas que Ele tem para nós. Glória a Deus. Há um reino preparado. Depois você lê lá Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas. As 7 cartas representam os 7 tempos que a igreja viveu, mas também é uma carta direcionada a cada igreja, cada uma com a situação diferente. Algumas foram advertidas, outras não, mas Jesus ele sempre dizia: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Entenda isso, talvez você não ouviu na sua vida, mas isso pode mudar a sua percepção muito. Às vezes nós achamos que ser igreja é o suficiente, mas tem promessa que a igreja não vai conquistar, mas que os vencedores vão conquistar. Aleluia. Glória a Deus. Ao que vencer. Porque tem muita gente que é igreja, mas tem muita gente que é derrotado dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo. Tem muita gente que é da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, mas não teve a mente transformada por Cristo e pela palavra. Se era do mundo, comprava fiado, não pagava, era caloteiro, continuou crente caloteiro. Se é do mundo, gostava de homem casado, gostava de mulher casada, é crente e continua com o mesmo pensamento. A mente tem que mudar. Se era do mundo, era fofoqueiro, era fofoqueira, veio a Cristo em vários lugares, continua fazendo mal. Quando você menos espera, tem um falando mal da sua vida, crente. Às vezes você não entende: meu Deus, mas como assim a pessoa é crente com essa conduta? É simples, é corpo de Cristo, é igreja, mas não é vencedor, e não viverá grandes promessas da parte de Deus. Glória a Jesus. Aí tudo que essas pessoas têm construído são obras, palha, feno e madeira. No tempo do tribunal, esses componentes serão provados pelo fogo e não vai sobrar nada. Mas ainda tem vencedores que constroem ouro, prata e pedras preciosas. Aleluia. Ao fogo não se desfaz, e o galardão de Deus virá para isso. Glória a Eu Deus. estou pregando com a convicção de que você vai viver grandes coisas da parte de Deus para a sua vida. Se não viver nesse tempo, viverá no reino, mas vai viver. Quando o tribunal de Cristo acontecer, a recompensa de Deus virá para a sua vida. Vai valer a pena suportar tudo que você tem suportado. Vai valer a pena fazer a vontade de Deus e não a sua. Vai valer a pena porque Ele te recompensará. A recompensa não vai vir do pastor, a recompensa não vai vir dos irmãos, a recompensa não virá do homem, não. A recompensa virá de Deus. Ele vai cumprir grandes coisas sobre a sua vida nessa terra. Quantos acreditam nisso? Eu quero finalizar a mensagem nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero finalizar a mensagem nesse tempo. Oh, esse- Mas eu quero finalizar, eu quero que você entenda neste lugar. Só viverá grandes coisas da parte de Deus a partir do momento que nós escolhemos viver a vontade de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele escreve 13 cartas, praticamente metade do Novo Testamento, prega para um continente a palavra de Cristo, vivendo um grande chamado de Deus.
Porque ele escolheu viver para Cristo e não para ele mesmo. Quando estava à beira da morte, ele disse: olha gente, ó, se eu morrer agora eu estou no reino. Se eu continuar vivendo, eu vou continuar construindo coisas. Eu vou ter lucro se eu morrer. Se eu viver Cristo, e eu vou permanecer fazendo a obra dele. Essa é a convicção que nós deveríamos ter, ao invés de quando falarmos da volta de Cristo, nós temos medo. Ao invés de falar da morte, nós, meu Deus, se eu morrer agora, eu tenho que fazer muita coisa, eu não casei, eu tenho que fazer isso, eu não tenho nenhum carro, a casa própria, cadê, como é que vai fazer com os meninos? Porque o pensamento é esse. Não tem certeza no que produz. Mas eu quero que você saia daqui nessa tarde entendendo que nós precisamos nos posicionarmos para viver a vontade de Deus, para que Ele realize grandes coisas sobre e através das nossas vidas nessa terra. Eu quero convidar você neste momento a ficar de pé. Eu quero orar.